Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje, vamos falar sobre algo que pode incomodar muitas pessoas. Por que os escolhidos de Deus causam tanto desconforto naqueles que os cercam? Você já percebeu como algumas pessoas parecem se irritar com a simples presença de quem caminha verdadeiramente com Deus? Há algo na luz que os escolhidos carregam que desperta reações intensas: admiração, inveja, medo e até mesmo hostilidade. Mas por que isso acontece? Será que é apenas coincidência ou existe algo muito mais profundo por trás dessas reações? Se você já sentiu que sua fé incomoda certas pessoas, ou se percebeu que sua mudança de vida gerou afastamentos inexplicáveis, então este vídeo é para você. Fique até o final, porque há revelações poderosas esperando. Antes de começarmos, deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos desvendar este mistério juntos. A primeira razão pela qual os escolhidos de Deus assustam é simples, mas profunda. Eles carregam uma luz que expõe aquilo que outros preferem manter escondido. Quando alguém verdadeiramente transformado por Deus entra em um ambiente, sua simples presença funciona como um espelho espiritual que reflete a condição real das pessoas ao redor. Isso não acontece por julgamento ou superioridade da parte dos escolhidos. Na verdade, muitas vezes eles nem percebem o impacto que causam. É a própria luz de Cristo que habita neles que gera esse efeito. As Escrituras dizem que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Quando um escolhido entra em uma conversa cheia de fofocas, muitas vezes o assunto muda naturalmente. Quando participa de um ambiente onde há práticas questionáveis, as pessoas se sentem desconfortáveis sem saber exatamente por quê. Não é que o escolhido esteja fazendo ou dizendo algo específico. É que a luz que ele carrega naturalmente constrange as trevas. Esse fenômeno pode ser observado até mesmo em ambientes familiares. Quando alguém se converte verdadeiramente e começa a viver de acordo com os princípios de Deus, não é raro que familiares se sintam incomodados com essa mudança. Eles podem interpretar essa transformação como um julgamento silencioso sobre suas próprias escolhas, mesmo que isso não seja a intenção. Os escolhidos de Deus assustam porque não se encaixam nos moldes que o mundo estabeleceu. Eles vivem segundo princípios que desafiam a lógica comum e questionam valores que a sociedade considera normais. Isso gera desconforto porque expõe a fragilidade de sistemas e crenças que muitos consideram inabaláveis. Enquanto o mundo prega que é preciso se vingar para ser respeitado, os escolhidos perdoam. Enquanto a sociedade ensina que é necessário pisar nos outros para subir na vida, eles servem. Enquanto a cultura atual incentiva o acúmulo de bens materiais como medida de sucesso, eles encontram satisfação em coisas simples e em relacionamentos genuínos. Essa diferença de comportamento não passa despercebida. Ela questiona silenciosamente as escolhas daqueles que vivem segundo os padrões mundanos. É como se a vida dos escolhidos dissesse: existe outra forma de viver, existe outro caminho. Isso pode ser extremamente perturbador para quem construiu sua identidade sobre valores opostos. O profeta Isaías já alertava sobre essa inversão de valores quando disse: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, conforme registrado em Isaías capítulo 5, versículo 20. Os escolhidos vivem essa inversão na prática, chamando o que é bom de bom e o que é mal de mal,
independentemente do que a maioria pensa ou aceita. Uma das características mais marcantes dos escolhidos de Deus é que eles não vivem para agradar as pessoas. Essa liberdade de não depender da aprovação alheia é algo que assusta profundamente aqueles que construíram sua vida inteira tentando ser aceitos pelos outros. Os escolhidos entenderam que sua identidade não está nas opiniões humanas, mas no que Deus pensa sobre eles. Isso os torna imprevisíveis aos olhos do mundo. Eles podem dizer não quando todos esperam um sim. Podem se posicionar contra a maioria quando sabem que estão certos. Podem abrir mão de oportunidades que outros considerariam imperdíveis se isso significar comprometer seus princípios. Essa independência emocional é assustadora, porque revela a fragilidade daqueles que vivem aprisionados pela necessidade de aprovação. Quando alguém não consegue ser manipulado por elogios ou chantagens emocionais, isso desestabiliza quem estava acostumado a controlar através desses mecanismos. O apóstolo Paulo demonstrou essa liberdade quando escreveu aos Gálatas: "Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo", como registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Essa postura incomoda porque mostra que é possível viver sem estar constantemente buscando validação externa. Os escolhidos de Deus possuem uma perspectiva que vai além das aparências. Eles conseguem discernir situações, pessoas e circunstâncias de uma forma que outros não compreendem. Essa capacidade de ver além pode ser interpretada como estranha ou até mesmo ameaçadora por aqueles que vivem apenas no plano natural. Quando um escolhido evita certas pessoas ou situações sem explicações lógicas aparentes, isso pode gerar desconforto. Quando ele tem paz em meio ao caos, ou permanece firme quando todos ao redor estão em pânico, isso questiona a normalidade das reações humanas comuns. Essa percepção espiritual aguçada permite que os escolhidos vejam os verdadeiros motivos. Por trás de ações aparentemente nobres, discernam entre o que é genuíno e o que é falso, e antecipem consequências que outros não conseguem prever. Como está escrito: "Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente", conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Essa diferença de percepção pode criar um abismo entre os escolhidos e aqueles que vivem apenas no plano natural. Quando alguém consegue ver além das máscaras sociais e enxergar o coração das pessoas, isso pode ser extremamente desconfortável para quem está acostumado a viver de aparências. Existe algo na presença dos escolhidos de Deus que transmite autoridade espiritual. Não é arrogância ou prepotência, mas uma autoridade que vem de uma conexão genuína com o Criador. Essa autoridade é percebida até mesmo por aqueles que não têm fé, gerando reações que podem variar desde respeito até hostilidade. Quando um escolhido fala sobre questões espirituais, suas palavras carregam peso. Quando ele ora, há uma expectativa de que algo aconteça. Quando ele se posiciona sobre questões morais, sua opinião ressoa de forma diferente. Isso acontece porque ele não está apenas repetindo conceitos aprendidos, mas falando a partir de uma experiência real com Deus. Essa autoridade espiritual incomoda porque desafia hierarquias estabelecidas. Pessoas que se consideram superiores por status social, educação ou posição profissional podem se sentir diminuídas diante da autoridade espiritual de alguém que talvez tenha menos recursos materiais, mas carrega algo muito mais valioso. Jesus demonstrou essa autoridade quando ensinou nas sinagogas, e o povo ficou admirado porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, conforme registrado em Mateus, capítulo 7, versículo 29.
Os escolhidos, em menor escala, carregam essa mesma autoridade que vem de uma conexão real com Deus. Uma das características mais perturbadoras dos escolhidos de Deus é sua resistência à corrupção. Eles não se vendem por dinheiro, não comprometem seus princípios por conveniência e não se deixam influenciar por pressões externas. Essa integridade pode ser extremamente incômoda para aqueles que vivem fazendo concessões morais. Em um mundo onde todo mundo tem um preço, encontrar alguém que não pode ser comprado é assustador. Os escolhidos possuem uma fonte de satisfação e segurança que não depende de recursos externos, o que os torna imunes a muitas formas de manipulação. Quando alguém não pode ser subornado, chantageado ou intimidado, isso desestabiliza sistemas inteiros que dependem dessas práticas para funcionar. É como se a presença de uma pessoa íntegra expusesse a corrupção de todo o ambiente ao redor. Daniel é um exemplo perfeito dessa característica. Mesmo sendo levado cativo para uma terra estrangeira e colocado em posições de grande responsabilidade, ele nunca se corrompeu. Seus inimigos procuraram motivos para acusá-lo, mas não encontraram nenhum erro ou culpa, como registrado em Daniel, capítulo 6, versículo 4. Essa integridade inabalável o tornou uma ameaça para aqueles que dependiam da corrupção para prosperar. Os escolhidos de Deus possuem uma paz sobrenatural que desafia toda a lógica humana. Eles podem permanecer calmos em situações que deixariam outros desesperados. Essa paz não é fruto de ignorância ou alienação, mas de uma confiança profunda em Deus, que transcende as circunstâncias. Essa paz sobrenatural é perturbadora, porque expõe a ansiedade e o medo que dominam a vida de muitas pessoas. Quando alguém permanece sereno diante de crises financeiras, problemas de saúde ou conflitos relacionais, isso questiona a normalidade das reações de pânico e desespero. Paz dos escolhidos não é passividade ou conformismo. É uma tranquilidade ativa que permite tomar decisões sábias, mesmo sob pressão. Eles conseguem enxergar soluções onde outros só veem problemas, encontrar esperança onde outros só veem desespero. Jesus prometeu essa paz quando disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize", conforme registrado em João capítulo 14, versículo 27. Essa paz sobrenatural é uma marca registrada dos escolhidos de Deus. Enquanto muitas pessoas vagam pela vida sem direção clara, os escolhidos de Deus vivem com um senso de propósito que orienta todas as suas decisões. Eles sabem por que estão aqui, para onde estão indo e o que precisam fazer. Essa clareza de propósito pode ser intimidante para quem vive na incerteza. Quando alguém tem um propósito claro, suas prioridades ficam evidentes. Ele não perde tempo com coisas que não contribuem para seu objetivo principal. Não se distrai com futilidades ou se deixa levar por modismos passageiros. Essa determinação pode ser interpretada como rigidez ou fanatismo por aqueles que vivem sem direção. O propósito dos escolhidos não é apenas pessoal, mas tem uma dimensão eterna. Eles entendem que sua vida tem significado além de suas necessidades imediatas. Trabalham, se relacionam e tomam decisões, pensando no seu legado e no impacto que podem causar no reino de Deus. Paulo expressou essa clareza de propósito quando disse: "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus", conforme registrado em Atos, capítulo 20, versículo 24. Essa determinação em cumprir um propósito divino é algo que assusta aqueles que não têm clareza sobre sua própria missão na vida.
Os escolhidos de Deus possuem uma capacidade natural de distinguir entre o que é genuíno e o que é superficial. Eles não se impressionam facilmente com ostentação, status social ou conquistas materiais. Essa capacidade de ver além das aparências pode ser extremamente desconfortável para aqueles que construíram sua identidade sobre coisas superficiais. Quando alguém não se impressiona com riqueza, fama ou poder, isso desvaloriza esses elementos. Aos olhos de quem os considera supremos, os escolhidos conseguem ver o vazio por trás do glamour e a insegurança por trás da arrogância. Essa percepção pode ser interpretada como desprezo ou inveja, mas na verdade é simplesmente a capacidade de valorizar o que realmente importa. Eles não desprezam as conquistas materiais ou o sucesso profissional, mas não os idolatram. Reconhecem que essas coisas são temporárias e que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter e em sua relação com Deus. Tiago alertou sobre os perigos de dar valor excessivo às aparências quando escreveu: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, conforme registrado em Tiago capítulo 2, versículo 1. Os escolhidos praticam essa igualdade de tratamento, o que pode incomodar aqueles que esperam ser tratados de forma especial por causa de sua posição social. Uma das características mais marcantes dos escolhidos de Deus é sua esperança inabalável. Mesmo diante das piores circunstâncias, eles mantêm uma expectativa positiva sobre o futuro. Essa esperança não é otimismo cego ou pensamento positivo, mas uma confiança sólida, baseada nas promessas de Deus. Essa esperança constante pode ser irritante para aqueles que se acostumaram a viver no pessimismo e na reclamação. Quando alguém permanece esperançoso enquanto todos ao redor estão desanimados, isso expõe a escolha consciente de manter uma mentalidade negativa. Os escolhidos entendem que as dificuldades são temporárias e que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa perspectiva eternal os ajuda a manter a esperança mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. O apóstolo Paulo demonstrou essa esperança inabalável quando escreveu: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, conforme registrado em Romanos capítulo 8, versículo 18. Essa certeza sobre o futuro é algo que assusta aqueles que vivem presos ao presente. Os escolhidos de Deus não se envolvem em jogos de manipulação, chantagem emocional ou disputa por poder. Eles preferem servir a dominar, liderar através do exemplo ao invés da imposição. Essa postura pode ser extremamente perturbadora para aqueles que vivem competindo por posição e reconhecimento. Quando alguém não entra em disputas mesquinhas ou não se deixa envolver em fofocas e intrigas, isso desestabiliza dinâmicas sociais inteiras que dependem desses elementos para funcionar. Os escolhidos simplesmente se recusam a participar de jogos que consideram destrutivos. Essa recusa em competir por posição não é passividade, mas uma forma diferente de exercer influência. Eles lideram através do serviço, conquistam respeito através da humildade e exercem autoridade através do amor. Essa abordagem revolucionária pode assustar aqueles que conhecem apenas métodos baseados em força e manipulação. Jesus ensinou esse princípio quando disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, conforme registrado em Mateus, capítulo 20, versículos 25 e 26. Os escolhidos de Deus
possuem um discernimento espiritual que lhes permite identificar situações, pessoas e oportunidades de forma sobrenatural. Eles conseguem perceber quando algo não está certo mesmo quando tudo parece normal na superfície. Essa capacidade pode ser extremamente incômoda para aqueles que dependem de enganos e manipulações. Esse discernimento não é paranoia ou desconfiança excessiva, mas uma sensibilidade espiritual que os ajuda a navegar pela vida com sabedoria. Eles conseguem identificar pessoas falsas, oportunidades arriscadas e situações perigosas antes que se tornem problemas óbvios. Quando alguém não consegue ser enganado facilmente, isso frustra aqueles que tentam se aproveitar de outros. Os escolhidos não são ingênuos, mas também não são cínicos. Eles simplesmente confiam em Deus para lhes dar a sabedoria necessária para cada situação. Salomão pediu esse tipo de discernimento quando orou: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal." Conforme registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Esse discernimento é uma das características mais marcantes dos escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus possuem uma flexibilidade que lhes permite se adaptar a mudanças com facilidade. Eles não ficam presos a tradições ou rotinas que não contribuem para seu crescimento espiritual. Essa capacidade de mudança pode ser assustadora para aqueles que se agarram ao conhecido por medo do novo. Quando alguém está disposto a mudar de direção, abandonar planos ou abraçar novos desafios baseado em direcionamento divino, isso pode ser interpretado como instabilidade ou irresponsabilidade. Mas, na verdade, é uma demonstração de fé e confiança em Deus. Os escolhidos entendem que crescimento requer mudança e que Deus pode redirecioná-los a qualquer momento. Eles não ficam presos a investimentos emocionais em planos que não estão alinhados com a vontade divina. Essa flexibilidade espiritual é algo que pode incomodar aqueles que vivem presos às suas próprias expectativas. Abraão demonstrou essa flexibilidade quando foi chamado por Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: "Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Conforme registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Essa disposição para deixar o conhecido e abraçar o novo é uma marca dos escolhidos. Os escolhidos de Deus não vivem uma vida de aparências. Eles não se preocupam em impressionar outros ou manter uma imagem que não corresponde à realidade. Essa autenticidade pode ser extremamente desconfortável para aqueles que vivem constantemente representando um papel. Quando alguém é genuinamente autêntico, isso expõe a falsidade daqueles que vivem de máscaras sociais. Os escolhidos não tentam parecer mais do que são, nem escondem suas limitações. Eles reconhecem que sua identidade está em Deus, não na opinião dos outros. Essa autenticidade não é falta de cuidado com a aparência ou desprezo pelas convenções sociais, mas uma liberdade interior que permite viver sem a pressão constante de aprovação externa. Eles se vestem adequadamente, comportam-se com respeito, mas não vivem em função da imagem que projetam. Jesus alertou sobre os perigos de viver para as aparências quando disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia." Conforme registrado em Mateus, capítulo 23, versículo 27. Por fim, os escolhidos de Deus carregam algo que não pode ser imitado ou reproduzido artificialmente: a unção divina. Essa unção é percebida por todos ao redor,
mesmo que não saibam identificar exatamente o que é. É uma presença especial, que torna a pessoa diferente das demais. Essa unção se manifesta de diversas formas, nas palavras que falam, nas orações que fazem, na paz que transmitem, na sabedoria que demonstram. Não é algo que pode ser aprendido em cursos ou desenvolvido através de técnicas. É um presente de Deus para aqueles que Ele escolheu para propósitos específicos. A unção divina é assustadora, porque representa o poder de Deus operando através de uma pessoa comum. Ela quebra barreiras, derruba argumentos, transforma vidas e muda circunstâncias. Aqueles que não conhecem esse poder podem se sentir ameaçados por sua manifestação. Davi foi ungido desde jovem e carregou essa marca especial ao longo de toda a sua vida. Mesmo quando era apenas um pastor de ovelhas, havia algo nele que o diferenciava de seus irmãos, como registrado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. É curioso como a presença de alguém pode incomodar tanto mesmo quando essa pessoa não diz uma só palavra. O escolhido, muitas vezes, carrega um tipo de luz que não é barulhenta, mas intensa. Uma luz que não precisa de aprovação para existir, nem de reconhecimento para brilhar. É uma luz que emana do interior, não por mérito próprio, mas por um depósito divino. E essa luz, justamente por não ser fabricada, não pode ser ignorada. É por isso que os escolhidos assustam, porque eles revelam sem intenção aquilo que está escondido nos outros. Onde o escolhido chega, o ambiente muda. Não por arrogância, mas por autoridade espiritual. Ele não precisa impor nada. Sua própria existência já é um espelho que muitos evitam encarar. Esse espanto não é novidade. Desde os tempos mais antigos, os que foram separados por Deus sempre causaram desconforto. José foi rejeitado por seus irmãos, não por fazer algo errado, mas por sonhar demais. Davi foi menosprezado não por ser fraco, mas por carregar um coração que agradava ao Senhor. Jesus, o maior de todos os escolhidos, foi odiado mesmo sem pecado algum. A luz sempre confronta as trevas, não com violência, mas com verdade. E quem está preso na escuridão, muitas vezes prefere atacar o que não entende do que se abrir para aquilo que transforma. A presença do escolhido, por mais pacífica que seja, é uma ameaça para quem ainda está lutando com suas sombras. O mais intrigante é que esse incômodo não vem apenas de fora. Às vezes, até os mais próximos se sentem ameaçados. Amigos se afastam. Familiares começam a tratar com indiferença. Líderes evitam apoiar. Porque o brilho do escolhido expõe as zonas de conforto alheias. Ele traz à tona a mediocridade disfarçada, a religiosidade sem vida, os projetos que andam em círculos. Por isso, os escolhidos muitas vezes andam só. Não porque querem, mas porque sua jornada exige silêncio e solidão. Não para punição, mas para preservação. O que Deus está gerando dentro deles não pode ser tocado por mãos impuras, nem ser interpretado por olhos naturais. A luz do escolhido não é algo que ele decide acender ou apagar. Ela está ali porque Deus a plantou. E justamente por não ser algo humano, ela não se explica facilmente. Ela provoca reações. Uns se aproximam com fome, outros se afastam com medo. Uns reconhecem o favor, outros ressentem a graça. Mas o escolhido não foi chamado para agradar todos. Foi separado para obedecer a um chamado que ultrapassa o entendimento comum. E essa obediência, muitas vezes, será confundida com rebeldia, arrogância ou orgulho. Mas, no fundo, o que realmente incomoda é a evidência de um propósito que não pode ser apagado. Quem é luz, inevitavelmente vai iluminar. Mesmo sem querer, vai expor. Mesmo sem falar, vai confrontar.
E isso assusta, porque revela que há algo além da superfície, que existe um mundo espiritual agindo, uma unção verdadeira operando, e onde há verdade, tudo que é disfarce perde força. Por isso, o escolhido precisa entender que ser incompreendido faz parte do seu caminho, que assustar não é um erro, é um sinal. Sinal de que a luz que carrega está cumprindo sua missão. Quando você carrega a luz de Deus, não há como caminhar despercebido. A sua presença é uma denúncia silenciosa do que está desalinhado ao seu redor. Por isso, não se espante se algumas portas se fecharem sem explicação, se alguns rostos virarem de repente ou se certos ambientes ficarem pesados quando você chega. Isso não é rejeição do céu, é reação da terra. É a resposta natural de um mundo que não sabe como lidar com quem carrega algo sobrenatural. A luz que há em você não está ali por escolha pessoal, mas por designação celestial. Ela não foi acesa para ser escondida debaixo de um véu de conveniência, mas para cumprir uma missão específica. E onde há missão, haverá oposição. Não porque você fez algo de errado, mas porque sua simples existência já é uma afronta à normalidade espiritual de muitos. O escolhido não precisa se esforçar para ser diferente, ele já é. Deus o marcou antes do ventre, separou-o antes do nascimento e começou a treiná-lo antes mesmo que ele compreendesse o porquê de tanta luta, tanta dor e tanto silêncio. O que muitos interpretam como orgulho é, na verdade, uma solitude imposta pela grandeza da tarefa. O que enxergam como estranheza é o reflexo de uma identidade que ainda está sendo revelada, moldada, trabalhada nas mãos do oleiro. O brilho que incomoda os olhos alheios não é seu, é dele, e justamente por isso não pode ser apagado. Quando Deus decide acender uma luz em alguém, essa luz se torna referência, mesmo quando o ambiente tenta resistir. É importante entender que a luz do escolhido não é apenas um farol para os outros, mas também um ponto de combate espiritual. Os ataques vêm porque os reinos espirituais reconhecem sua autoridade antes mesmo que você entenda o peso do chamado que carrega. Às vezes, a guerra aumenta justamente porque você está prestes a avançar para um novo nível. Pessoas que nunca te notaram antes, de repente se incomodam com sua presença. Líderes que te elogiaram começam a te isolar. Mas isso tudo é parte do processo de purificação da sua identidade. Deus está separando o joio do trigo ao seu redor, removendo acessos desnecessários para que a sua luz não seja ofuscada por alianças erradas. E talvez você esteja aí tentando entender por que ser tão mal compreendido, tão criticado, tão isolado. Mas a resposta não está no que você fez, está no que você carrega. Sua luz é destino, não adereço. É marca de propósito, não de vaidade. Você não brilha porque quer atenção. Você brilha porque Deus precisa que você ilumine caminhos, que revele direções, que denuncie o que está oculto. E isso é desconfortável para muitos, mas é necessário para o reino. Ser escolhido é carregar uma luz que muitos não conseguem explicar e por isso preferem atacar. Mas, em vez de tentar apagar essa luz para agradar os outros, permaneça firme. Sua luz não é para o palco, é para o propósito. E quem é incomodado por ela está apenas revelando o quanto ainda precisa dela. A luz que você carrega não é apenas um símbolo espiritual, mas um fator que interfere diretamente no ambiente à sua volta. Quando um escolhido entra em uma sala, ele não precisa dizer nada para provocar reações. O espírito que está sobre ele comunica algo que palavras não alcançam. Pessoas começam a se sentir desconfortáveis, não por causa de atitudes externas, mas por causa do que essa luz expõe internamente. A presença de um escolhido revela realidades, escancara intenções, desconstrói fachadas. É por isso que muitos o evitarão, não porque o odeiam,
mas porque sua existência os confronta. Sua integridade irrita quem vive de máscaras. Sua verdade incomoda quem prospera na aparência. Sua clareza fere quem opera na confusão. Essa luz é uma atribuição, não um adorno. E quem carrega essa luz passa, inevitavelmente, por temporadas de solidão. Mas não é uma solidão sem propósito. É uma solidão estratégica. Deus afasta o escolhido de multidões para que ele aprenda a andar na luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. É nesse processo que o escolhido aprende a ouvir a voz que não falha, a depender da direção que não muda e a confiar na presença que nunca o abandona. O que os outros veem como rejeição, o céu chama de consagração, porque a luz precisa ser purificada antes de ser projetada. Ela precisa passar pela fornalha do anonimato, pelo silêncio da preparação, pela prova da renúncia. E é só depois disso que ela começa a iluminar não apenas o caminho do próprio escolhido, mas também de muitos outros que virão atrás dele. Quem é escolhido carrega não apenas promessas, mas também responsabilidade. E é essa responsabilidade que pesa nas costas quando todos esperam que você tenha respostas, quando todos olham para você como referência, mesmo que por dentro você ainda esteja tentando entender tudo. A luz que incomoda os outros às vezes também cansa quem a carrega. Mas é nesse ponto que Deus intervém. Ele renova as forças, lembra o chamado, confirma a unção. Porque o escolhido não foi feito para agradar, foi feito para impactar. E impacto exige resistência. No fim, é necessário aceitar que essa luz não foi colocada em você por acaso. Ela tem uma razão, um tempo e um destino. E quanto mais você abraça essa luz, mais claro fica o caminho à frente. Mesmo que os outros não entendam, mesmo que alguns se afastem, mesmo que pareça que você está sozinho, a luz continua brilhando. Porque ela não depende da aprovação dos homens, mas da vontade soberana de Deus. E quando Deus acende algo, é para permanecer. O caminho do escolhido não é um caminho comum. Ele é marcado por estradas solitárias, por portas que se fecham sem explicação, por olhares que julgam e corações que não compreendem. Mas em meio a tudo isso, existe uma certeza que jamais pode ser apagada. Há um propósito queimando dentro de você que nenhuma rejeição é capaz de apagar. Cada silêncio foi uma preparação, cada lágrima uma semente, cada afastamento uma proteção. A luz que você carrega não está ali para entreter, mas para direcionar. E por mais que muitos tentem apagá-la, ela não pode ser extinta. Porque não vem de você, vem de Deus. É natural que pessoas se afastem quando não entendem o que você carrega. Às vezes, até quem você ama vai recuar. Não por maldade, mas porque a luz incomoda aqueles que ainda vivem em sombras. E isso não é culpa sua. É um reflexo do ambiente espiritual que se transforma quando você chega. O escolhido não foi feito para se moldar ao ambiente. Ele foi chamado para moldar o ambiente, para carregar presença onde há ausência, para revelar esperança onde reina a dúvida. E isso exige força, exige fé, exige firmeza. Chega um momento em que o escolhido entende. Não é sobre ser compreendido por todos, mas sobre ser obediente ao que Deus determinou. Não é sobre ser aceito, é sobre ser constante. Você não foi separado para andar com todos. Você foi separado para andar com propósito. E isso sempre vai trazer resistência. Mas quanto maior a resistência, mais clara é a confirmação do chamado. Porque se sua luz não incomodasse, você não estaria sendo visto. E se você está sendo visto, é porque algo em você está despertando atmosferas, quebrando estruturas, chamando a atenção do mundo espiritual. Você não precisa mais lutar para ser aceito. Sua missão não é agradar, é cumprir. E quando
A sua luz cumpre o que foi designada a fazer. Ela se torna incontrolável, inapagável, irreversível. A oposição não é sinal de que algo está errado. É sinal de que você está no caminho certo. O mundo pode até tentar apagar sua chama, mas o céu já decidiu. Você é luz em meio às trevas, e essa luz, quando acesa por Deus, nunca se apaga. Chegamos ao final de mais uma jornada de revelação, e não há como negar. Existe um peso de glória sobre aqueles que foram escolhidos por Deus. Uma presença que não pode ser disfarçada, um brilho que não pode ser escondido, uma essência que confronta ambientes sem dizer uma única palavra. Quando você entra em um lugar e, sem perceber, muda o clima, altera o tom da conversa, faz com que olhares se cruzem ou silêncios se instalem. Isso não é apenas percepção. Isso é discernimento espiritual em ação. E muitas vezes, quem carrega luz incomoda, não porque falou algo, mas porque carrega algo. E esse algo é santo, é separado, é propósito pulsando no espírito. Não é confortável perceber que sua presença causa desconforto. Mas essa é uma das evidências mais claras de que o céu te marcou com um chamado que ultrapassa o entendimento natural. Os escolhidos não foram feitos para se encaixar, mas para despertar. Despertar mentes, despertar consciências, despertar almas adormecidas que se acostumaram com as sombras. Por isso, as reações nem sempre serão de aplausos. Às vezes, serão de resistência, rejeição ou até perseguição velada. Mas isso não anula sua missão, apenas a confirma. O incômodo que sua luz causa é o reflexo direto da autoridade que você carrega. Autoridade essa que não se conquista com títulos, mas com entrega, com renúncia, com obediência silenciosa em meio às noites de dor e oração. Quando o mundo não entende o que você carrega, ele tenta rotular, tenta diminuir, tenta distorcer. Mas o que vem do alto não pode ser confundido com as narrativas da terra. O que Deus liberou sobre sua vida é maior do que qualquer opinião humana. E enquanto você continuar caminhando com fidelidade, o céu continuará te respaldando. Não se assuste com os olhares tortos, com os afastamentos sem explicação, ou com os julgamentos disfarçados de conselhos. O escolhido sempre enfrentará isso. Mas o que o sustenta não é a aprovação externa, e sim a convicção interna de que foi separado por um propósito eterno. Por isso, se você se viu neste vídeo, se algo dentro de você foi confrontado, confortado ou confirmado, entenda, você não está sozinho. Há milhares de pessoas sendo despertadas neste tempo para ocupar lugares espirituais que estavam vazios há gerações. E você é uma delas. Você não está assistindo por acaso. Você foi atraído por um movimento do Espírito, por uma convocação silenciosa que apenas os escolhidos conseguem ouvir. Essa inquietação que você sente não é emocional, é espiritual. É Deus te chamando para se posicionar, para parar de se esconder, para assumir de vez quem você é nele. Agora que essa verdade foi semeada, cuide dela. Alimente-a com oração, com leitura da palavra, com silêncio e com sabedoria. O mundo vai continuar tentando te distrair, te calar, te fazer duvidar. Mas quanto mais você brilha, mais você prova que a luz é real. E mesmo que isso cause desconforto, em alguns também será a fagulha de esperança para muitos outros. Continue brilhando, mesmo que ninguém aplauda. Continue orando, mesmo que ninguém veja. Continue firme, mesmo que tudo diga para parar. Porque a luz que você carrega não veio de você, veio de Deus. E o que vem de Deus, ninguém apaga. Você é luz, e onde há luz, as trevas recuam. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, que Ele fortaleça seu espírito e renove sua coragem. E que você nunca se esqueça, ser escolhido é mais do que um título, é uma missão, e a sua missão está apenas começando.
Escolhido, o que você está prestes a ouvir não é mais uma palavra comum. Este é um aviso divino que está ecoando do trono de Deus diretamente para você. Neste exato momento, uma mudança financeira de proporções bíblicas foi liberada sobre sua vida. Não é coincidência você estar aqui. Seu nome foi chamado no céu. O Espírito Santo interrompeu sua rotina porque uma virada bilionária não pode ser perdida por você. Você sempre soube que era diferente. Sempre carregou algo pesado e invisível. Hoje isso se torna claro. Você foi marcado para a abundância sobrenatural. O que está acontecendo agora não é apenas prosperidade, é reposicionamento divino. Deus está mudando sua classe financeira para sempre. Escolhido, neste momento exato, há movimento no mundo espiritual que seus olhos naturais não conseguem ver. Anjos da provisão foram despachados com instruções específicas sobre sua vida financeira. Não é imaginação, não é ilusão. É revelação pura do que Deus está fazendo nos bastidores da sua história. Você sentiu, não sentiu, aquele peso no peito que parece dizer que algo grande está para acontecer? Aquela inquietação que não consegue explicar. Aquele sussurro interno que insiste que sua temporada de escassez chegou ao fim. Isso não é emoção. É o Espírito de Deus alertando seu espírito de que a mudança bilionária já começou. Por anos, você carregou promessas que pareciam impossíveis. Por temporadas, você orou por uma virada financeira sem ver movimento. Mas o que você não sabia é que cada lágrima derramada em oração foi armazenada no céu. Cada sacrifício feito em fé foi documentado. Cada semente plantada em obediência está agora germinando simultaneamente. Deus não estava em silêncio. Ele estava em estratégia. Há coisas que ele não podia liberar antes porque você não estava preparado para carregar o peso da abundância que ele sempre planejou para você. Mas agora a preparação terminou. O treinamento acabou. E o que foi prometido está se manifestando. Você está no limiar de uma transformação que mudará não apenas sua conta bancária, mas sua linhagem inteira. Porque o que Deus está liberando sobre você não é apenas para você, é generacional. É para quebrar ciclos de pobreza que perseguiram sua família por gerações. Esta palavra não é para todos. É específica para aqueles que permaneceram fiéis quando a conta estava no vermelho. Para quem não comprometeu princípios para conseguir dinheiro rápido. Para quem continuou dizimando, mesmo quando parecia loucura. Para quem plantou quando tudo indicava que deveria guardar. Você é o escolhido para carregar a abundância divina. E a abundância divina não vem devagar, não chega aos poucos. Quando Deus decide mudar seu status financeiro, Ele faz isso de forma súbita, sobrenatural e inegável. Escute novamente. Sua mudança bilionária não está chegando. Ela já chegou. Já foi liberada no reino espiritual. Agora está descendo, atravessando dimensões, quebrando resistências até se manifestar em sua realidade física. Você vê, milagres financeiros raramente chegam quando esperamos. Eles chegam quando estamos alinhados com o tempo de Deus. E agora, neste momento, você está em perfeito alinhamento divino. Contratos estão sendo assinados em lugares que você não conhece. Oportunidades estão sendo preparadas para cruzar seu caminho. Pessoas estão sendo despertadas para se conectar com você. Não é sobre sorte, é sobre soberania. Deus é soberano sobre todos os recursos da terra. E Ele decidiu que chegou sua hora de experimentar abundância em níveis que você nunca imaginou. Mas tem mais. O tipo de prosperidade que está vindo sobre você é diferente. Não é a riqueza que corrompe, não é o dinheiro que escraviza, é a abundância sagrada, recursos consagrados, riqueza com propósito eterno. Você será rico para ser generoso, próspero para ser um canal, abundante para ser uma fonte,
Porque Deus não está apenas mudando sua condição financeira, Ele está posicionando você como instrumento de transformação na terra. A mudança começou, mas precisa da sua resposta, precisa da sua fé, precisa do seu movimento em direção àquilo que Ele já preparou. Porque fé sem ação é fé morta. E Deus está procurando por aqueles que não apenas acreditam, mas agem sobre aquilo que acreditam. Se esta palavra está confirmando algo que seu espírito já sabia, não deixe passar. Responda profeticamente. Comente o número 777 abaixo para declarar: eu vejo, eu recebo, eu me movo em fé. Este número representa perfeição divina, completude espiritual e manifestação sobrenatural. Curta, compartilhe e inscreva-se. Não por hábito, mas por alinhamento. Você está sendo conectado a um fluxo profético. E quando Deus está movendo, é sabedoria permanecer onde o óleo está fluindo. Você foi marcado desde o ventre. Antes mesmo de nascer, antes de respirar pela primeira vez, antes de abrir os olhos neste mundo, Deus já havia escrito abundância sobre sua história. Não é arrogância reconhecer isso. É revelação. Há uma diferença entre quem nasce para trabalhar por dinheiro e quem nasce para que o dinheiro trabalhe por ele. Você pertence à segunda categoria. E isso não tem nada a ver com origem social, educação formal ou conexões familiares. Tem a ver com destino espiritual. Você sempre foi diferente em relação ao dinheiro. Sempre soube que não nasceu para aceitar migalhas. Sempre teve uma insatisfação santa com a mediocridade financeira. Essa insatisfação não era ganância. Era o Espírito de Deus incomodando seu espírito porque você estava vivendo abaixo do que foi destinado para você. Você vê, Deus não criou você para viver em escassez. Escassez é consequência da queda, não plano divino. No jardim original havia abundância em tudo. E quando Deus restaura, Ele não restaura pela metade. Ele restaura em abundância. Por isso sua mudança não será pequena, não será gradual, não será imperceptível, será bilionária, será transformativa, será testemunhal, será inegável. Você tem lutado com padrões de pensamento sobre dinheiro que foram plantados por gerações de escassez. Sua família pode ter ensinado que dinheiro não nasce em árvore ou que rico não entra no céu. Mas essas são mentiras que mantiveram sua linhagem presa em ciclos de limitação. A verdade é que Deus quer que seus filhos prosperem, não para ostentação, mas para demonstração. Demonstração do que acontece quando o céu toca a terra através de uma vida voltada a Ele. E você, escolhido, tem sido preparado para ser essa demonstração. Por isso o processo foi tão intenso, por isso a pressão foi tão específica, por isso os ataques vieram especialmente contra sua área financeira. O inimigo sabia que quando sua abundância se manifestasse, seria um testemunho poderoso do poder de Deus. Mas agora, a temporada de preparação acabou. O que foi forjado no fogo está pronto para brilhar. O que foi testado na escassez está aprovado para a abundância. Escrita está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhe dá força para obter riqueza. Escolhido, chegou sua hora de obter riqueza. Não por esforço carnal, mas por capacitação divina. Deus está multiplicando tudo ao seu redor. Suas ideias se tornarão negócios milionários. Seus talentos se transformarão em fontes de renda inesgotáveis. Suas conexões se revelarão como pontes para oportunidades bilionárias. Você não precisa sair correndo atrás. Você não precisa se desesperar, você não precisa comprometer sua integridade. A abundância que é sua por direito divino virá até você. Chegará através de caminhos que você nunca imaginou. Alguns chamarão de sorte, outros dirão que é coincidência.
mas você saberá a verdade. É favor divino em operação. É a mão de Deus movendo céu e terra para posicionar você onde Ele sempre planejou que você estivesse. E quando isso acontecer, você não ficará orgulhoso, ficará grato, porque sua riqueza não será conquista pessoal, será dádiva divina. E dádivas divinas carregam responsabilidade sagrada. Você será próspero para abençoar, rico para dar, abundante para servir. E essa será a diferença entre você e aqueles que buscam riqueza por motivações erradas. Você carrega óleo generacional para a abundância. O que está acontecendo com você financeiramente não é apenas pessoal. É familiar, é geracional, é profético. Você foi escolhido para ser o ponto de virada na história financeira da sua linhagem. Seus antepassados sonharam com estabilidade. Você foi destinado para a abundância. Eles oraram por suficiência. Você receberá sobra. Eles trabalharam duro por pouco. Você será próspero com sabedoria divina. Isso não significa que você é melhor que eles. Significa que você é o cumprimento das orações que eles fizeram. Você é a resposta às lágrimas que eles derramaram. Você é a manifestação das sementes que eles plantaram. Por isso, a responsabilidade é maior. Por isso, o padrão é mais alto. Por isso, a preparação foi mais intensa. Você não está carregando apenas seu próprio destino financeiro. Está carregando a mudança de uma linhagem inteira. Há maldições de pobreza que serão quebradas através da sua obediência. Há padrões de escassez que serão destruídos através da sua prosperidade. Há gerações futuras que viverão em abundância porque você disse sim ao plano de Deus para a sua vida financeira. Este não é um peso para te oprimir, é um privilégio para te inspirar. Poucos são escolhidos para carregar mudanças geracionais. E ainda menos permanecem fiéis até ver a manifestação. Você permaneceu fiel, mesmo quando a conta estava vazia, mesmo quando as portas pareciam fechadas, mesmo quando outros prosperavam e você esperava. Sua fidelidade não passou despercebida no céu, e agora chegou o momento da recompensa. Não apenas material, mas espiritual. Não apenas financeira, mas profética. Você será testemunha viva do que Deus faz quando alguém confia nele completamente. Está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não abrirei as comportas dos céus e não derramarei sobre vocês bênção até que não tenham mais necessidade. Escolhido, as comportas estão se abrindo, a bênção está descendo e você não conseguirá conter tudo que está chegando. Você sentirá o impacto dessa mudança em todas as áreas. Suas decisões serão mais sábias, suas oportunidades serão maiores. Suas conexões serão mais estratégicas, porque quando Deus muda seu estado financeiro, Ele muda sua perspectiva sobre tudo. Você começará a pensar como quem tem abundância. Falará como quem conhece provisão divina. Agirá como quem entende que recursos não são problema quando Deus é a fonte. E isso atrairá mais abundância. Porque abundância reconhece abundância. Prosperidade atrai prosperidade. Você se tornará um imã para oportunidades, ideias e conexões que multiplicarão sua riqueza exponencialmente. Mas cuidado, abundância também atrai inveja. Sua mudança bilionária incomodará algumas pessoas, despertará questionamentos, levantará suspeitas, mas não deixe isso te intimidar. Deixe que sua integridade fale mais alto que qualquer crítica. Viva sua abundância com humildade, mas sem vergonha. Desfrute sua prosperidade com gratidão, mas sem culpa. Use sua riqueza com sabedoria, mas sem medo. Porque você não foi abençoado para se esconder. Foi abençoado para brilhar. Para mostrar ao mundo que Deus ainda faz milagres financeiros. Ainda transforma situações impossíveis, ainda eleva seus escolhidos de forma sobrenatural.
Nada pode parar este movimento. Quando Deus decide mudar o status financeiro de alguém, nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra pode reverter essa decisão. O que foi decretado sobre sua vida não é sugestão. É decreto, selado no Espírito, impossível de ser anulado. Você pode encontrar resistência, pode enfrentar oposição, pode até passar por momentos onde parece que nada mudou, mas isso é apenas aparência. Na realidade, tudo já mudou. O movimento começou, e movimento de Deus não para até cumprir completamente seu propósito. Você pode não ver ainda, mas contratos já estão sendo preparados com seu nome. Oportunidades já estão sendo alinhadas para cruzar seu caminho. Pessoas já estão sendo direcionadas para se conectar com você. Recursos já estão sendo liberados na sua direção. Isso não é força de expressão, é operação divina em andamento. Deus não apenas promete, Ele executa. E a execução do plano divino para sua abundância já começou. A resistência que você ainda pode sentir não é evidência de que nada está acontecendo. É evidência de que algo poderoso está acontecendo. O inimigo só luta contra aquilo que representa a ameaça real aos seus planos. E você, próspero, abundante e generoso, representa a ameaça máxima aos planos de manter você na escassez. Por isso, ele tentará até o último momento fazer você duvidar, desistir ou desalinhar. Mas é tarde demais para isso. Você conhece demais da verdade, cresceu demais em fé, amadureceu demais em discernimento. Não há volta, só há avanço, e o avanço será acelerado. O que deveria levar anos acontecerá em meses. O que deveria ser gradual será súbito. O que deveria ser difícil será sobrenatural. Está registrado no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 22. O menor se tornará 1000, e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, farei que isso aconteça rapidamente no devido tempo. Escolhido, seu devido tempo chegou. E o que é pequeno em você se tornará 1000. O que é mínimo se tornará nação poderosa. Prepare-se para a velocidade divina, para a aceleração sobrenatural, para a manifestação que desafia a lógica humana. Porque quando Deus decide que chegou sua hora, Ele não consulta calendários terrestres. Ele opera em tempo de glória. Você não precisa entender como, só precisa aceitar que. Aceitar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Aceitar que sua abundância não depende da economia mundial, mas da economia do reino. Aceitar que você foi marcado para ser exceção à regra, para viver acima das circunstâncias, para prosperar quando outros estagnam, para abundar quando outros apenas sobrevivem. Esta é sua identidade agora, não por mérito próprio, mas por misericórdia divina, não por capacidade pessoal, mas por escolha celestial. Você é o escolhido para demonstrar que Deus ainda faz milagres financeiros na terra. E quando sua abundância se manifestar completamente, você não esquecerá de onde veio, não se orgulhará do que conquistou, mas se alegrará no que recebeu. E usará tudo para expandir o reino e glorificar o nome de quem te abençoou. A coroa ainda serve. Você questionou sua identidade quando viu outros prosperarem enquanto você esperava. Quando observou pessoas com menos fé terem mais recursos. Quando se perguntou se realmente era escolhido para a abundância ou se tudo não passou de ilusão. Mas a coroa nunca saiu da sua cabeça, nunca perdeu o brilho, nunca foi transferida para outro, porque chamados de Deus são irrevogáveis. E você foi chamado para a abundância desde antes da fundação do mundo. As circunstâncias tentaram convencê-lo do contrário. A demora quis fazer você acreditar que perdeu sua vez. Mas tempo de Deus não é tempo de homem. E quando Ele decide cumprir uma promessa, não há atraso que impeça. Você ainda é o escolhido.
ainda carrega unção para a prosperidade, ainda está destinado para a abundância. A diferença é que agora você entende o custo, agora conhece o peso, agora sabe que riqueza sem caráter é maldição, mas riqueza com caráter é bênção multiplicada. Você foi refinado no fogo da espera, foi purificado no vale da escassez, foi testado na fornalha da dificuldade financeira e passou em todos os testes. Provou que pode ser confiado com muito porque foi fiel no pouco. Agora a coroa não apenas serve, ela se encaixa perfeitamente, porque foi ajustada pelo próprio Deus durante o processo de preparação. Cada lágrima derramada era óleo de consagração. Cada sacrifício feito era ritual de coroação. E agora, você está pronto. Não apenas para receber abundância, mas para carregá-la com dignidade, para administrá-la com sabedoria, para distribuí-la com generosidade. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não vem tristeza. Escolhido, a bênção que vem sobre você não trará tristeza, não trará problemas, não trará maldição. Trará alegria, paz e propósito. Você prosperará sem ansiedade, será rico sem culpa, terá abundância sem medo. Porque sua riqueza não será conquistada através de meios questionáveis, será recebida através de bênção inquestionável. E quando outros perguntarem como você conseguiu, você não terá vergonha de dizer que foi Deus. Não tentará explicar através de fórmulas humanas. Reconhecerá publicamente que foi favor divino, milagre sobrenatural, intervenção celestial. Isso glorificará a Deus, inspirará outros e atrairá ainda mais bênção sobre sua vida. Porque Deus ama ser reconhecido como fonte de toda boa dádiva. E Ele recompensa aqueles que lhe dão o crédito pela prosperidade recebida. Use a coroa com confiança. Ande com a autoridade de quem foi escolhido. Fale com a certeza de quem conhece suas promessas. Haja com a ousadia de quem sabe que tem o céu como sócio. Você não é pretensioso por reconhecer seu destino. Não é arrogante por aceitar sua identidade. Não é orgulhoso por caminhar na sua unção. Você é obediente. E obediência atrai abundância como o ímã atrai ferro. A coroa serve, o manto está sobre você, o óleo escorre da sua cabeça e a abundância bilionária que foi prometida está se manifestando agora, em tempo real, na sua vida. Você sempre foi a mudança. Antes das pessoas verem, antes de você acreditar, antes de qualquer evidência externa, você já era a mudança que Deus planejou usar para transformar padrões financeiros na Terra. Não por causa da sua origem, não por causa da sua educação, não por causa das suas conexões, mas por causa do que Deus plantou em você. Sua essência espiritual, seu DNA divino, sua natureza celestial. Você carrega sementes de abundância que estavam dormentes, esperando a estação certa para germinar. Essa estação chegou, as sementes despertaram, e agora você verá crescimento exponencial em todas as áreas relacionadas à provisão. Você não foi chamado para seguir padrões financeiros existentes. Foi chamado para estabelecer novos padrões. Para mostrar que é possível prosperar com integridade, ter abundância com humildade, ser rico com generosidade. Sua prosperidade será diferente, não apenas no valor, mas na origem, não apenas na quantidade, mas na qualidade. Você será próspero de forma que glorifique a Deus e edifique pessoas. Por isso o processo foi tão específico, por isso a preparação foi tão intensa, por isso os testes foram tão rigorosos. Deus não podia confiar abundância bilionária a alguém que não fosse completamente confiável. Você provou ser confiável.
nas pequenas coisas, nas coisas escondidas, nas coisas que ninguém via, mas o céu documentava. E agora você será confiado com muito para afetar nações, para transformar gerações, para impactar a eternidade. Está profetizado no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Escolhido, você faz parte deste cumprimento profético. Sua abundância será uma das formas de revelar a glória de Deus na terra. Quando você prosperar de forma sobrenatural, pessoas conhecerão que há um Deus no céu. Quando você for abençoado de forma inexplicável, multidões entenderão que milagres ainda acontecem. Quando você se tornar bilionário por favor divino, o mundo verá demonstração prática do poder de Deus. Você não é apenas receptáculo de bênção, é canal de revelação. Através da sua abundância, Deus mostrará a sua fidelidade. Através da sua prosperidade, Ele demonstrará seu poder. Através da sua riqueza, Ele revelará seu amor por aqueles que lhe são obedientes. Por isso, não hesite em receber tudo que Ele tem para você. Não diminua suas expectativas por falsa humildade. Não limite sua fé por pensamentos pequenos. Deus quer abençoá-lo de forma abundante e você merece receber porque foi escolhido para carregar. Sua mudança financeira já começou. Você sente na atmosfera, percebe nos sonhos, reconhece nos sinais, e não é imaginação, é revelação do que está acontecendo no mundo espiritual. Você sempre foi a mudança. Agora a mudança está se manifestando através de você, e nada nem ninguém pode parar o que Deus já determinou. Sua abundância bilionária é inevitável. Sua transformação financeira é irreversível. Sua prosperidade sobrenatural é inquestionável. Continue firme, continue crendo, continue obedecendo. Porque você não está apenas caminhando em direção à abundância. Você é a abundância caminhando em direção àqueles que Deus quer abençoar através de você. Você está mais perto do que sente. Às vezes, a última etapa é a mais difícil. A pressão aumenta. O silêncio se intensifica, a resistência se multiplica. Não porque você tomou o caminho errado, mas porque está mais próximo do descoberta do que nunca. Você tem caminhado por fé tanto tempo que já virou segunda natureza. Mas seu espírito sabe que algo está prestes a explodir. Este não é momento para duvidar do que ouviu. Não é hora de revisitar medos antigos. Tudo pelo que passou conduziu a este precipício, a linha entre o que era e o que está prestes a ser. Mesmo que suas emoções gritem para recuar, seu espírito permanece firme, porque você aprendeu o que o inimigo não queria que aprendesse. Obediência é vitória antes de qualquer coisa mudar. Você não desperdiçou tempo, não perdeu o momento. Mesmo nos seus desvios, mesmo nas temporadas que chama de atraso, o céu teceu timing perfeito. O que pensou que foi desperdiçado foi plantado, e agora está pressionando contra o solo, pronto para emergir. Suas raízes foram profundas, então o que está prestes a brotar não será superficial. Durará porque foi formado na pressão, na oração, na persistência. Você carregou peso profético em silêncio, segurou promessas sem prova, adorou através de decepções e apareceu quando nada parecia diferente. Esse é o tipo de fé sobre o qual Deus constrói legados. Não momentâneo, não barulho, mas obediência escondida, resistência silenciosa, rendição que não espera por sinais. E agora os sinais começaram a seguir. A tensão que sente é transição. A inquietação é útero se contraindo. O tremor é som de estruturas caindo, que não servem mais para o você que Deus está revelando. Tudo está mudando internamente antes de se manifestar externamente. A maior resistência frequentemente vem logo antes do momento de liberação.
O inimigo não ataca onde não há movimento. Ele ataca o que está prestes a multiplicar. E você, escolhido, está entrando em temporada de multiplicação divina. Não apenas em recursos, mas em alcance, em clareza, em impacto. E o inimigo não pode parar isso. Só pode tentar distraí-lo disso. Você saberá que está perto quando seu passado começar a bater mais forte, quando distrações se intensificarem, quando tentações familiares tentarem revisitar. Mas não se engane, isso não é regressão, é o inimigo em pânico. Ele sente a liberação e está jogando tudo que pode para quebrar seu foco. Não caia nessa. Você está perto demais para virar agora. Você cresceu além do que costumava prendê-lo, do que costumava desencadeá-lo, do que costumava descarrilá-lo. Você amadureceu no seu lugar secreto e agora não está apenas sobrevivendo, está discernindo. Você vê mais claro, move com mais sabedoria. Fala mais devagar, mas com mais autoridade. Não persegue mais o que não carrega seu nome. E é por isso que as portas à frente não vão intimidá-lo, elas vão reconhecê-lo. O céu não está apenas observando seus passos, está limpando seu caminho. Anjos estão sendo designados para intersecções à frente. Recursos estão sendo mobilizados. Pessoas estão sendo posicionadas. Não tente orquestrar. Apenas permaneça rendido. Mantenha-se ancorado. Guarde seu olho puro e seu olhar adiante. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e alcançará o propósito para o qual a enviei. O que foi escrito sobre sua vida não atrasará. Virá. Não porque você forçou, mas porque perseverou. Você não correu, permaneceu. E Deus honra aqueles que confiam no seu ritmo mais do que na própria pressão. Que sua postura nesta reta final seja de santa expectativa. Você não precisa lutar. Apenas precisa permanecer alinhado. Continue falando o que Deus disse. Continue guardando seu espírito. Continue honrando seu processo. Mesmo agora, o que estava trancado está destrancando. O que estava amarrado está se quebrando. O que era invisível está se tornando inegável. E quando vier, virá subitamente. Você não terá tempo de ensaiar ou se preparar. Terá apenas que caminhar pela porta aberta como alguém que sabia que estava chegando, porque no fundo sempre soube. Através da confusão, através do atraso, através da resistência, um sussurro permaneceu. Você está mais perto do que sente, e que isso seja sua âncora agora. Quando a dúvida se arrastar, quando o cansaço sussurrar desistir, quando o medo subir mais uma vez, deixe essa verdade trovejar mais alto. Você não está atrasado, não está perdido, não foi esquecido, você está quase lá. E o céu não te trouxe tão longe para te deixar na beirada. Mantenha-se firme, escolhido. Você está prestes a entrar em tudo que ele prometeu. Escolhido, isso não foi apenas mensagem, foi manto. Você não tropeçou aqui por acaso. O céu te atraiu porque sabia que seu coração estava pronto para carregar mais. E agora, depois de cada palavra falada, cada verdade liberada e cada fogo reacendido, você não é o mesmo. Você foi lembrado, realinhado, recoroado. Mas não deixe que termine aqui. Deixe que seja onde algo maior começa. Se esta palavra mexeu com seu espírito, curta, não pelo algoritmo, mas pelo acordo. Cada curtida é declaração digital. Esta palavra está viva em mim. Compartilhe com alguém caminhando pelas sombras financeiras. Sua simples obediência pode ser a chave que destranca a clareza deles. Não presuma que estão bem, não espere, você está carregando agora. Repasse, comente abaixo, ainda escolhido, e declare guerra às mentiras, às perdas, às temporadas longas. Se ainda não fez, inscreva-se.
Permaneça conectado a este fluxo profético. Não perca sua palavra semanal. E se este ministério te abençoou profundamente, considere semear nele. Não sob pressão, mas com alegria. Quando você semeia onde foi regado, esta unção alcança mais almas famintas através da terra. Você não doa para a plataforma, faz parceria com propósito. Isso não foi entretenimento, foi visitação. Agora levante, carregue a mudança e não olhe para trás. Sua abundância bilionária começa agora. Escolhidos de Deus, está chegando segunda-feira e o Senhor está falando diretamente com você agora. Não é coincidência que você esteja aqui neste exato momento. Há algo poderoso acontecendo, algo que vai se manifestar na segunda-feira que vem. E Deus preparou você para receber. Você passou pelo teste das tribulações, resistiu quando tudo parecia desmoronar. E agora Ele está pronto para revelar o que vem depois. Esta mensagem não é para qualquer pessoa, é para você que carregou fardos invisíveis, que enfrentou traições, que viu sonhos sendo adiados. Mas segunda-feira será diferente. Fique aqui comigo, porque o que vou revelar vai transformar sua perspectiva sobre tudo que está por vir. Deus tem um cronograma específico e você está exatamente onde precisa estar para receber o que Ele preparou. Segunda-feira não é apenas o início da semana, é o início da sua temporada de vitória. Você já reparou como segunda-feira carrega um peso diferente? O mundo secular vê como recomeço cansativo, mas para os escolhidos de Deus, segunda-feira é o dia da manifestação divina. É o dia em que Deus move montanhas, abre portas e cumpre promessas que pareciam esquecidas. Pense em Josué marchando ao redor de Jericó. Não foi no sábado de descanso que as muralhas caíram. Foi no dia da ação, no momento em que Deus disse, agora é a hora. Segunda-feira é seu dia de Jericó, escolhido. O momento em que obstáculos que pareciam intransponíveis vão ruir diante da sua fé. Deus não opera no tempo humano, Ele opera no tempo perfeito. E segunda-feira representa o início dos tempos de Deus na sua vida. Cada segunda-feira que você enfrentou com coragem, mesmo quando não tinha forças, foi preparação para esta segunda-feira que vem. O Senhor estava observando, não para julgar, mas para confirmar que você é digno do que Ele preparou. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente esse fogo ardendo dentro do peito, deixe um like neste vídeo. Não é apenas um clique, é uma declaração ao universo de que você está pronto para receber o que Deus tem para você. E se você quer se juntar aos milhares de escolhidos que estão caminhando nesta jornada, inscreva-se neste canal. Sua presença aqui faz diferença. Nem todo mundo consegue ouvir esta mensagem. Nem todo mundo consegue sentir o que você está sentindo agora. Isso porque você carrega uma marca espiritual, um sinal de que foi separado para propósitos maiores. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, nos diz que fomos escolhidos como povo especial, tesouro particular do Senhor. Talvez você tenha passado por perdas que outros não conseguiriam suportar. Talvez enfrentou rejeições que pareciam injustas, ou teve que carregar responsabilidades que ninguém mais queria assumir. Mas essas não foram punições, foram preparações. Cada lágrima derramada em silêncio foi vista por Deus. Cada noite em claro orando foi ouvida nos céus. Você é como Esther, que não sabia que toda a sua trajetória a estava preparando para salvar um povo inteiro. Sua segunda-feira não é só sobre você. É sobre todos que serão impactados pelo que Deus vai fazer através da sua vida. O Senhor não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Existe uma inquietação no seu espírito que outros não têm. Uma fome de propósito que não se satisfaz com o comum.
Isso é Deus chamando você para algo maior. Segunda-feira será o dia em que essa inquietação encontra sua resposta. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías capítulo 55, versículo 11, promete que a palavra que sai da boca do Senhor não retorna sem cumprir seu propósito. E há palavras específicas que ele falou sobre a sua vida que vão se manifestar na segunda-feira que vem. Pode ser aquela oportunidade que você orou tanto para aparecer. Pode ser a cura que você esperou por anos. Pode ser o relacionamento que vai se restaurar, ou a porta financeira que finalmente vai se abrir. Deus tem um calendário divino e segunda-feira está marcada no cronograma do céu. Lembre-se de Lázaro, que estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. Todos achavam que era tarde demais, que não havia mais esperança. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E o impossível aconteceu. Sua segunda-feira pode ser o dia em que Deus vai falar com situações mortas na sua vida e ordenar que elas vivam novamente. O inimigo tentou convencer você de que já passou da hora, que suas chances se esgotaram. Mas Deus está dizendo: não acabou. Na verdade, está começando agora. Segunda-feira será o dia da sua ressurreição espiritual. Não basta esperar passivamente que segunda-feira chegue. Deus quer sua participação ativa neste processo. Você precisa se posicionar em fé, preparar seu coração para receber o que Ele tem para você, como os discípulos no cenáculo, esperando a promessa do Pai. Primeiro, você precisa liberar o passado, aquelas mágoas que você ainda carrega, aqueles ressentimentos que ocupam espaço no seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 31, nos instrui a nos livrar de toda a amargura. Deus precisa de espaço livre em você para depositar as bênçãos da segunda-feira. Segundo, você precisa exercitar sua fé. Não a fé pequena, duvidosa, mas a fé que remove montanhas. Mateus capítulo 17, versículo 20, nos ensina que com fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Segunda-feira exige fé do tamanho de montanha, não de grão. Terceiro, você precisa se posicionar em oração. Não apenas pedindo, mas declarando. Não apenas suplicando, mas profetizando. Ezequiel profetizou para os ossos secos e eles reviveram. Sua oração de domingo à noite pode ser a profecia que vai ressuscitar seus sonhos na segunda-feira de manhã. Se você está sentindo esse chamado, se seu espírito está confirmando esta palavra, deixe um 777 nos comentários. É mais que um número, é uma declaração de que você está alinhado com o propósito divino para a sua vida. Expectativa não é esperança passiva, é posicionamento ativo. Ana não ficou apenas esperando o filho, ela continuou indo ao templo, continuou orando, continuou crendo até que Samuel nasceu. Sua segunda-feira precisa encontrar você em movimento, não em paralisia. Talvez você precise fazer aquela ligação que vem adiando. Talvez precise enviar aquele currículo, marcar aquela consulta ou tomar aquela decisão que tem evitado. Deus vai cumprir sua parte, mas Ele quer que você faça a sua. A fé sem obras é morta, diz Tiago capítulo 2, versículo 26. Prepare-se como se a vitória fosse certa, porque ela é. Vista-se como alguém que vai receber boas notícias, porque vai receber. Haja como alguém que tem futuro garantido, porque você tem. Segunda-feira não é um dia comum na sua agenda, é um dia marcado no calendário do céu. O inimigo vai tentar plantar dúvidas no último minuto. Ele vai sussurrar que você está sendo presunçoso, que está esperando demais. Mas você conhece a voz do seu pastor, e ele está dizendo: prepare-se para receber. Nem todos vão entender sua expectativa. Alguns vão dizer que você está sendo otimista demais. Outros vão questionar sua fé. Mas lembre-se de Noé construindo a arca quando ainda não havia nem nuvens no céu.
A obediência a Deus nem sempre faz sentido para os outros, mas sempre faz sentido para os escolhidos. Sua segunda-feira pode parecer comum para quem está de fora, mas você sabe que há algo sobrenatural acontecendo. Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Confie no que Deus está falando com você, mesmo que outros não vejam. Pode ser que você seja o único na sua família a crer, o único no seu trabalho a ter esperança, o único na sua situação a manter a fé. Isso não te desqualifica, te distingue. Deus sempre trabalhou através de remanescentes, de escolhidos que ousaram crer quando todos duvidaram. Segunda-feira será seu dia de testemunho, o dia em que aqueles que questionaram sua fé vão ver a mão de Deus agindo na sua vida. Continue firme, continue crendo, continue esperando. Seu testemunho está sendo escrito. Às vezes Deus se move em silêncio. Às vezes o milagre acontece nos bastidores antes de se manifestar publicamente. Se segunda-feira começar e parecer um dia comum, não desista. Deus pode estar movendo peças no tabuleiro celestial que você ainda não consegue ver. Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, e ele viu que havia mais anjos a favor deles do que inimigos contra eles. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 17, nos mostra que há sempre mais acontecendo no reino espiritual do que conseguimos perceber no natural. Continue orando, continue crendo, continue agindo em fé. O que Deus prometeu para segunda-feira pode se manifestar na segunda, na terça ou até mesmo no final da semana. O tempo de Deus é perfeito e ele nunca se atrasa. Lembre-se de que José esperou anos na prisão antes de ser exaltado ao palácio. Davi foi ungido rei, mas pastoreou ovelhas por anos antes de assumir o trono. Seu tempo de preparação está chegando ao fim, e seu tempo de manifestação está chegando. Segunda-feira não é apenas um dia da semana, é um portal espiritual. É o momento em que o cronograma divino se alinha com o cronograma humano. É quando a eternidade toca o tempo e o impossível se torna possível. Jacó lutou com o anjo durante toda a noite e não o deixou ir sem receber a bênção. Sua luta chegou ao fim, escolhido. Segunda-feira é o momento em que Deus vai dizer: basta. Agora é a hora da bênção. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Nos mostra que há momentos em que nossa persistência é recompensada. Você carregou o peso por tanto tempo que quase esqueceu como é viver livre. Você lutou batalhas por tanto tempo que quase se acostumou com a guerra. Mas Deus está declarando cessar fogo. Segunda-feira é o dia do armistício entre você e suas circunstâncias. Prepare seu coração para receber não apenas o que você pediu, mas mais do que você sonhou. Efésios capítulo 3, versículo 20, nos lembra que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sua segunda-feira pode exceder suas expectativas. O que acontecer na sua segunda-feira não ficará restrito a você. Como uma pedra jogada no lago, os éfeos vão se espalhar, tocando vidas que você nem imagina. Sua vitória será testemunho para outros que estão passando pelo que você passou. Ruth não sabia que sua fidelidade a Noemi a colocaria na linhagem de Jesus. Sua segunda-feira pode ter implicações eternas que você ainda não consegue dimensionar. Deus usa vitórias individuais para inspirar vitórias coletivas. Alguém está observando sua jornada em silêncio, precisando ver que é possível superar o que você superou. Alguém está esperando seu testemunho para encontrar forças para continuar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos lembra que somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou.
Segunda-feira será o dia em que sua história pessoal se tornará sermão público. O dia em que sua experiência privada se tornará encorajamento coletivo. Prepare-se para ser usado como instrumento de esperança. Talvez ainda haja algumas barreiras que você precisa remover antes de segunda-feira. Não barreiras externas, mas internas. Crenças limitantes que você carregou por tanto tempo que se tornaram parte de você. Eu não mereço, não é para mim, sempre acontece assim comigo. Essas são mentiras que o inimigo plantou para impedir que você receba o que Deus preparou. Romanos capítulo 8, versículo 37, declara que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é vítima das circunstâncias, é filho do Rei. Não é produto do seu passado, é herdeiro do seu futuro. Não é limitado pelos seus recursos, é capacitado pelo poder de Deus. Segunda-feira vai provar isso para você e para todos que duvidaram. Quebre agora essas correntes mentais. Renuncie a todo espírito de inferioridade, de autossabotagem, de autodesqualificação. Você foi escolhido, separado, ungido para propósitos específicos. Segunda-feira é o dia da sua coroação espiritual. Se você está pronto para quebrar essas barreiras, se está decidido a receber tudo que Deus tem para você, deixe um like neste vídeo. É sua declaração de guerra contra a mediocridade e sua declaração de paz com a grandeza. O que você fizer neste fim de semana pode potencializar o que Deus vai fazer na segunda-feira. Use sábado e domingo para afinar seu espírito, para se posicionar adequadamente diante do trono da graça. Passe tempo em adoração, não apenas como ritual, mas como posicionamento. Quando você adora, você se alinha com a frequência do céu. Quando você louva, você cria atmosfera para milagres. Salmos capítulo 22, versículo 3, nos ensina que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Jejue se Deus tocar seu coração para isso, não como penitência, mas como consagração. O jejum quebra resistências espirituais e abre canais sobrenaturais. Daniel jejuou por 3 semanas antes de receber a revelação dos últimos tempos. Seu jejum pode ser a chave que abre a porta da segunda-feira. Sirva alguém neste fim de semana. Seja canal de bênção para que Deus possa ser canal de bênção para você. A generosidade gera generosidade. A bondade atrai bondade. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos lembra que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Há momentos na vida em que Deus move montanhas gradualmente e há momentos em que Ele as remove instantaneamente. Segunda-feira pode ser seu dia de remoção instantânea. O dia em que problemas que pareciam permanentes desaparecem como se nunca tivessem existido. Lembre-se do Mar Vermelho se abrindo diante de Moisés e os israelitas. Não foi um processo longo, foi um milagre imediato. As águas se dividiram, o povo passou, e quando os inimigos tentaram seguir, o mar voltou ao normal. Sua segunda-feira pode ser seu Mar Vermelho. Marcos capítulo 11, versículo 23, nos diz que se dissermos a uma montanha, remove-te e lança-te no mar, e não duvidarmos, assim será feito. Talvez seja a hora de falar diretamente com suas montanhas, não mais para elas, mas com elas. Fale com a montanha da falta financeira. Segunda-feira, você será removida. Fale com a montanha da enfermidade. Seu tempo acabou. Você vai embora. Fale com a montanha da solidão. Você não tem mais lugar aqui. Use sua autoridade espiritual. Segunda-feira pode ser o início, não o fim da sua temporada sobrenatural. Como uma represa que se rompe, uma vitória pode liberar várias outras em sequência. Sua segunda-feira pode ser a primeira de muitas segundas-feiras especiais. Deus não opera apenas em milagres isolados. Ele opera em temporadas de milagres.
Quando Eliseu multiplicou o azeite da viúva, não parou por aí. Continuou fazendo milagres porque havia entrado numa temporada sobrenatural. 2 Reis, capítulo 4, nos mostra essa sequência de milagres. Prepare-se para uma nova normalidade. Uma normalidade onde o sobrenatural é natural, onde milagres são rotina, onde bênçãos são constantes. Isso não é presunção, é profecia. Isso não é exagero, é expectativa baseada nas promessas de Deus. Sua segunda-feira será o marco divisor entre o antes e o depois na sua história. Haverá vida antes da segunda-feira e vida depois da segunda-feira. E a vida depois será incomparavelmente melhor. Quando segunda-feira se cumprir, quando as promessas se manifestarem, lembre-se de que foi Deus quem fez, não você. A glória pertence a Ele, não a nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, nos ensina que quem se gloria, glorie-se no Senhor. Sua vitória será testemunho da fidelidade de Deus, não da sua competência. Seu sucesso será prova do amor divino, não da sua capacidade. Mantenha-se humilde, mantenha-se grato, mantenha-se dependente dele. Use sua segunda-feira para abençoar outros. Seja ponte para que outros atravessem os mesmos rios que você atravessou. Seja escada para que outros subam os mesmos montes que você subiu. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos lembra que toda boa dádiva vem de cima. Sua segunda-feira será apenas o começo de uma vida dedicada a demonstrar a bondade de Deus. Uma vida que aponta para o céu, não para si mesma. Uma vida que engrandece o nome do Senhor em tudo. Escolhido de Deus, esta mensagem chegou até você porque há algo específico que o Senhor quer que você entenda. Segunda-feira não é um dia comum no calendário divino para a sua vida. É um dia marcado, separado, ungido para a manifestação. Você passou pelo teste da resistência, provou sua fidelidade na adversidade, manteve a fé quando tudo conspirava contra. Agora Deus está dizendo, é hora de colher, é hora de ver, é hora de receber. Não permita que a dúvida roube o que a fé conquistou, não deixe que o medo paralise o que a coragem construiu. Não aceite que a incredulidade anule o que a oração preparou. Sua segunda-feira está chegando e ela será gloriosa. Se você quer se juntar aos milhares de escolhidos que estão se preparando para a sua segunda-feira sobrenatural, inscreva-se neste canal. Não somos apenas espectadores, somos participantes ativos do plano de Deus. Juntos somos mais fortes, juntos somos mais ousados, juntos somos invencíveis. Há momentos em que a vida parece girar em torno de esperas silenciosas, como se o tempo estivesse segurando algo que ainda não pode ser revelado. Para os escolhidos, esse silêncio não é vazio, mas um prenúncio. É como se o céu tivesse um calendário oculto, marcado por datas que carregam significados maiores do que os nossos olhos podem enxergar. E dentro desse calendário divino, existem dias específicos que se tornam portais para o cumprimento de algo maior. Não se trata de coincidência, mas de propósito. Quando Deus estabelece um tempo, nada pode interromper o que Ele planejou. É nesse cenário que surge a simbologia da segunda-feira. Um dia que, para muitos, é apenas o início comum de uma nova semana, mas que para o coração espiritual carrega uma mensagem profunda de recomeço e cumprimento. A segunda-feira, vista pelos olhos da fé, não é apenas um retorno à rotina, é um marco, um ponto de virada, um lembrete de que o ciclo anterior foi encerrado e que um novo capítulo se abre diante dos escolhidos. É como se cada segunda-feira trouxesse consigo uma chave invisível, capaz de abrir portas que antes estavam trancadas. Não é sobre o peso dos dias que já se foram, mas sobre a força que começa novamente. Para os escolhidos, esse recomeço não é apenas simbólico, é real.
Porque cada ciclo da vida tem um ponto em que o invisível se torna visível, e aquilo que estava aguardando o momento certo finalmente se cumpre. O que parecia distante se aproxima, o que parecia adiado começa a se manifestar. Esse entendimento leva a uma percepção mais ampla. Nada acontece fora do tempo perfeito estabelecido pelo Criador. Por isso, a segunda-feira representa mais do que um simples início de semana. Ela se torna o anúncio de que o relógio espiritual continua avançando e de que o propósito reservado para os escolhidos não se perde, não se atrasa e não se anula. É o ponto exato em que o passado e o futuro se encontram, e onde o presente se torna palco da revelação. O que muitos enxergam como apenas mais um dia, o coração do escolhido entende como um chamado: levantar-se, respirar fundo e perceber que o céu marcou esse tempo como o momento certo para cumprir o que já foi decretado. Assim, o que parecia demorado ganha sentido. O que parecia silêncio se revela como preparação. A segunda-feira, nesse contexto, é mais do que um dia no calendário. É o símbolo de que tudo o que estava escrito se cumpre no tempo estabelecido. É o lembrete de que, para os escolhidos, nada acontece por acaso. O que está chegando não é uma promessa vazia, mas a concretização de um propósito que já foi determinado. E quando esse dia chega, é impossível não perceber que o céu se moveu em favor do cumprimento de cada detalhe. O ciclo começa de novo, mas agora com a certeza de que o invisível está prestes a se tornar realidade. Quando falamos que tudo se cumpre, não significa que o processo foi fácil, nem que o caminho foi sem lutas ou dores. Na verdade, os escolhidos sabem melhor do que ninguém que cada promessa carrega consigo uma preparação. O que está por vir não é fruto de improviso, mas de uma construção invisível que o céu vem realizando nos bastidores. É como se o tempo tivesse sido tecido com paciência, ponto por ponto, até que cada detalhe estivesse pronto para ser revelado. E quando chega a hora determinada, não há como retroceder. A revelação acontece e aquilo que parecia distante se torna palpável, concreto, real. A segunda-feira, nesse contexto simbólico, representa a aurora de um novo ciclo. Para os escolhidos, é o dia em que a espera silenciosa se transforma em movimento. É como a madrugada que cede lugar ao amanhecer. Ainda há sombras, mas já se percebe que a luz está vencendo a escuridão. Esse é o retrato do cumprimento das promessas, o tempo em que o invisível começa a ganhar forma diante dos olhos. O que antes só podia ser sustentado pela fé, agora se torna parte da experiência, e o coração se enche de uma certeza ainda maior. Deus nunca esteve em silêncio, apenas aguardava o momento exato para agir. É por isso que tantos se surpreendem quando percebem que, em meio a dias comuns, grandes mudanças acontecem. A segunda-feira é, por si só, um lembrete de que a vida não anda para trás, mas avança. Cada novo ciclo traz consigo não apenas responsabilidades, mas também oportunidades de viver aquilo que estava reservado. Para os escolhidos, esse é o sinal de que tudo o que foi semeado, mesmo em lágrimas e sacrifícios, começa a dar frutos. Não é por acaso, não é sorte, mas cumprimento. O céu nunca falhou e jamais falhará em cumprir o que foi prometido. Assim, o que parecia um tempo de espera se revela como tempo de preparação. O que parecia esquecimento se torna evidência de cuidado. O que parecia atraso se mostra, na verdade, como alinhamento com o relógio perfeito do céu. E quando o dia chega, como no simbolismo dessa segunda-feira, nada mais é capaz de deter. Os escolhidos percebem então que tudo fez sentido, cada lágrima, cada silêncio, cada provação. Porque o que está acontecendo não é uma promessa vaga,
mas o cumprimento daquilo que já havia sido decretado. E diante disso, não resta dúvida. O propósito chegou ao seu tempo, e ninguém poderá impedir que se manifeste em sua totalidade. Quando o cumprimento começa a se desenhar, muitos ainda não entendem como algo tão esperado pode surgir de maneira tão natural, como se fosse apenas mais um dia no calendário. Mas é justamente aí que está o mistério. Deus não precisa de eventos espetaculares diante dos homens para provar que está cumprindo o que prometeu. Ele age na simplicidade, no ordinário, transformando-o em extraordinário. Para o escolhido, isso é a prova de que a promessa nunca deixou de estar em movimento, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. O céu trabalha em silêncio, e quando abre as portas faz de tal forma que ninguém pode negar. É nesse ponto que os escolhidos aprendem que não é o peso da espera que define a promessa, mas a fidelidade daquele que a fez. A segunda-feira, como símbolo desse tempo que chega, mostra que não importa se os dias anteriores foram de luta, cansaço ou frustração. Tudo se alinha em um instante quando o propósito decide se manifestar. É como a colheita que, de repente, desponta após longos meses de solo arado e sementes invisíveis. O que parecia apenas esperança se torna colheita abundante. E o coração entende. Cada lágrima e cada oração foram sementes que germinaram em silêncio, mas que nunca deixaram de estar vivas. Esse cumprimento também revela algo maior. O escolhido não foi preservado apenas para receber, mas para carregar o propósito adiante. Quando a promessa se cumpre, ela não vem apenas como resposta pessoal, mas como chave para que outros também vejam a glória de Deus manifestada. O cumprimento, portanto, não é o fim da jornada, mas o marco de um novo começo. O que antes era expectativa, agora se torna responsabilidade. E é nesse ponto que muitos se surpreendem, porque percebem que o peso da espera se transforma na honra da missão. Assim, quando chega o tempo determinado, nada permanece igual. Aquilo que parecia estar escondido começa a ser revelado. As portas que estavam fechadas se abrem sem esforço. Os olhos espirituais se ampliam e a visão se torna mais clara. O coração entende com profundidade que nunca esteve sozinho e que o silêncio aparente era apenas parte da estratégia divina. O escolhido finalmente compreende que tudo estava sendo cuidadosamente orquestrado e que cada detalhe, por menor que fosse, já estava escrito. É o tempo do cumprimento e não há como recuar. É a revelação de que o céu sempre esteve no controle. Chegando ao momento final desta reflexão, é importante entender que quando o tempo do cumprimento chega, ele não vem apenas para alegrar o coração do escolhido, mas para mostrar que todas as etapas vividas tinham sentido. A segunda-feira, que simboliza o cumprimento, não é apenas mais um dia, mas a confirmação de que Deus esteve acompanhando cada passo, cada silêncio, cada espera. O escolhido olha para trás e percebe que as dores foram necessárias, os silêncios moldaram sua fé, as provas o fortaleceram e o esconderijo foi proteção. Nada foi em vão. Essa revelação gera uma paz que ultrapassa o entendimento humano, porque deixa claro que a vida do escolhido está completamente segura nas mãos do Senhor. É nesse ponto que muitos percebem que o cumprimento não é apenas o fim de uma espera, mas o início de uma fase muito maior. O que parecia ser apenas uma promessa pessoal se transforma em testemunho para os que estão ao redor. O brilho da promessa realizada não ilumina apenas o caminho de quem esperou, mas também guia aqueles que ainda estão em meio ao deserto. O escolhido passa a ser sinal vivo de que Deus é fiel e que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele continua trabalhando de forma silenciosa e soberana. Essa consciência dá ao coração do escolhido uma nova postura.
a de caminhar, não apenas com alegria pelo que recebeu, mas com responsabilidade pelo que agora carrega. O cumprimento se torna também um divisor de águas. Antes, o escolhido era treinado, moldado, muitas vezes desacreditado. Agora a revelação mostra que tudo estava sendo preparado para este exato momento, e é nesse instante que ele entende que não foi esquecido, mas sim guardado. O peso da espera se converte em honra, e a sensação de abandono se transforma em certeza de cuidado. É o tempo em que a vida começa a se alinhar de forma tão perfeita que os detalhes revelam o quanto Deus já estava no controle desde o início. Essa percepção não apenas fortalece, mas também desperta no coração uma gratidão profunda que impulsiona ainda mais a fé. Por isso, ao encerrar esta mensagem, fica claro que cada promessa tem sua hora e cada propósito tem seu tempo. O escolhido não precisa se preocupar com quando ou como acontecerá, porque o cumprimento chega na medida exata, no momento perfeito. E quando chega, não há dúvidas, não há como resistir, não há como esconder. Todos verão que o céu decidiu agir. O escolhido apenas se rende, entende, e caminha de cabeça erguida, sabendo que tudo foi parte de um plano maior. A segunda-feira, como símbolo de revelação, não representa apenas um dia específico, mas a certeza de que existe um tempo marcado pelo próprio Deus para tudo se cumprir. E quando esse tempo chega, o impossível se torna realidade. Escolhido de Deus, esta não é apenas uma mensagem, é uma profecia específica para a sua vida. Segunda-feira não será um dia comum, será o dia em que o céu se abrir sobre você. Prepare seu coração, prepare sua fé, prepare sua expectativa. O Senhor cumpre todas as suas promessas, e a promessa dele para você está prestes a se manifestar. Não é coincidência que você ouviu esta palavra hoje. É cronograma divino, é tempo de Deus. É sua hora. Ore neste fim de semana como nunca orou antes. Jejue se o Espírito tocar seu coração. Sirva alguém em necessidade. Posicione-se em fé. Segunda-feira está chegando e com ela a resposta que você esperou por tanto tempo. Sua vida nunca mais será a mesma após segunda-feira. Esta é a palavra do Senhor para você. Creia, receba e testemunhe o impossível acontecer. Amém.